sou a professora Marília Gabriela e vamos começar agora mais uma aula do sexto ano. A nossa aula de redação será sobre o gênero crônica, certo? E tá no caderno 2 de vocês, páginas 51, 52, 53, 54 e 55. A maioria são atividades, tá? O conceito eu vou apresentar para vocês com alguns detalhes na aula agora. As características, os tipos de narradores presentes no gênero e o discurso presente na crônica, que é o direto e o indireto. Então, para início de conversa, a crônica é um texto narrativo, jornalístico, e ele é escrito para falar sobre o cotidiano. Crônica vem de cronos, vem de tempo, do nosso tempo, do cotidiano, do dia a dia. As coisas simples, corriqueiras que acontecem na vida em comum. Apresenta uma narrativa informal, familiar e intimista, já que fala do cotidiano, do dia a dia. O uso da oralidade na escrita, ou seja, linguagem coloquial. Vocês lembram que nós conversamos sobre norma culta e norma coloquial? A norma coloquial é a forma com que você fala no dia a dia, é normal, sem muito cuidado com as regras gramaticais, desprendida de toda as regras da língua portuguesa. E o formal, você tem que ter um pouco mais de cuidado com aquilo que você vai falar, depende muito do ambiente que você está. E como a crônica, ela tem a intenção de ser o mais próximo da nossa realidade possível, a linguagem, em sua maioria, é coloquial, clara, óbvia, muito objetiva, de forma que o leitor ele compreenda diretamente o que está sendo dito no texto. A sensibilidade no contato com a realidade, o escritor, quando ele produz uma crônica, ele sempre vai estar envolvido em determinado problema ou situação que seja própria da nossa realidade. Então, essa sensibilidade, aquilo que ele sente em relação a isso, a todo assunto que está na nossa realidade, vai ser passado por o texto. É sintético, ou seja, ele é apresentado em síntese, bem claro e objetivo, e o uso dos fatos como meio ou pretexto para o artista. Ele sempre vai usar um acontecimento do passado, do presente, ou um acontecimento do futuro como consequência do presente. Um pouco de lirismo e subjetividade. Lembre que a subjetividade fala das expectativas, dos sentimentos, dos gostos, das vontades. E o lirismo vai tratar sobre o que o cronista sente em relação a determinado assunto e temática. Bom, como a crônica trata-se de um texto narrativo, nós precisamos compreender os tipos de narradores que fazem parte de uma crônica, que podem aparecer dentro de uma crônica. Os tipos de narradores estão na página 55 do livro de vocês, em um box. Eu quero que vocês acompanhem enquanto estiverem tendo essa aula, certo? Eu fiz aqui um mapa bem simplificado do que está na página 55 de vocês, certo? Então, o que é o narrador? Cada uma das histórias que nós lemos, ouvimos ou escrevemos é contada por alguém, e esse alguém é o narrador. Nos exercícios de leitura, assim como nas experiências de escrita, é fundamental a preocupação com o narrador. A grosso modo, podemos distinguir 3 tipos de narrador, isto é, 3 tipos de foco narrativo, aquele que conta a determinada história, e no nosso caso agora, é uma crônica. Então, nós temos o narrador personagem,
que neste caso o narrador participa da história, ele conta uma história onde ele está envolvido. E por isso o texto é escrito em primeira pessoa, ou do singular ou do plural, tanto no eu quanto utilizando o nós. É quando ele faz parte daquela história. Ele não conta a história de outra pessoa, ele conta a história a partir da ótica dele, do que ele viveu, e ele está inserido. Ele é o narrador personagem. E o narrador observador também existe a possibilidade de não participar da história. Nesse caso, ele pode não participar da história e observa a situação de fora, o que faz o texto ser escrito em terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas. É quando se conta os fatos acontecidos com outras pessoas, com outros acontecimentos que envolvam outras pessoas, que no caso são ele ou ela, eles ou elas. E o onisciente é aquele que sabe de todos os fatos. Nós temos o personagem que está na história, ele participa da história, aconteceu com ele, ou está acontecendo com ele, com mais alguém. O observador, que parte de fora da história, ele está ali observando os acontecimentos, certo? E contando a história de outra pessoa. E o onisciente, que é aquele que sabe de tudo o que está acontecendo. Ele pode participar ou não da história, certo? Mesmo que não participe, sua compreensão costuma ir além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e sentimentos dos personagens, como se tivesse um conhecimento sobrenatural. A onisciência, ela fala de um conhecimento de todos os tipos. Então, o narrador onisciente, ele vai saber até o que os personagens pensam, estão sentindo, ele vai falar mais aprofundadamente sobre tudo que se passa dentro da narração. E os discursos presentes nas crônicas também, vocês vão encontrar na página 55. Nós temos dois tipos, que é o discurso direto e o discurso indireto. Eles se apresentam na crônica como forma de organizar o texto e as falas e como as informações, como as conversas são organizadas dentro. O discurso direto é aquele no qual reproduzimos fielmente nossas palavras e as do nosso interlocutor em um diálogo. Durante a construção desse tipo de discurso, é comum o uso de verbos declarativos, que podem ser disse, respondeu, afirmou, ponderou, sugeriu, perguntou e indagou. Então, quando eu falo do discurso direto, eu falo da reprodução fiel daquilo que foi dito por alguém ou por mim. E o indireto é aquele no qual a fala do interlocutor é incorporada à fala do narrador. É também comum o uso dos verbos declarativos que iniciam o discurso e as falas. Os exemplos que nós temos aqui de discurso direto é o seguinte: eu comecei minha dieta ontem. E o discurso indireto, ela disse que vai começar a dieta. Ela disse que vai começar a dieta. Então, eu tenho no discurso direto uma declaração direta daquilo que foi dito. E no discurso indireto, eu tenho uma apropriação do interlocutor à fala do narrador. Ele fala do que vai acontecer. E no discurso direto, ele fala o que acontece diretamente. Eu preciso estudar para a prova. E no discurso indireto, ela informou que precisa estudar. Como se tivesse um mediador entre a fala do interlocutor e do narrador. Vou caminhar à noite. Ela foi caminhar e volta em breve. Nós viajamos amanhã pela tarde. Eles disseram que viajariam amanhã. Presente na página 55. Por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem para que a gente possa resolver, certo?
e as atividades que estão na página 51, 52, 53, 54 e 55. Eu preciso que vocês compreendam que a crônica ela é um gênero discursivo que tem como matéria-prima a realidade, o cotidiano, mas não é mera reprodução do real. O cronista se inspira tanto no noticiário jornalístico como em acontecimentos do cotidiano, que ele viveu e observou em casa, na rua, no trabalho, na esquina, na escola e entre outros lugares. Porém, apresenta os fatos de acordo com a interpretação que faz deles, acentuando seu caráter poético, humorístico ou crítico, que são as classificações, que são as subclassificações do gênero crônica. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entrem em contato conosco.